Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui mais uma vez falando que não vou sumir e sumindo. Dessa vez foi por uma boa causa. Eu tava bastante focada num projeto agora no fim do ano e começo do ano. Então, agora a gente já está em janeiro, minhas férias já estão acabando, só agora que eu tô voltando pra contar como que foi meu semestre passado. Mas, basicamente, semestre passado, de julho a dezembro de 2024, foi meu primeiro semestre no internato. E eu fiz alguns vlogs, eu acho que só 2, ali do comecinho do internato, de alguns rodízios que eu tive, mas depois eu parei, justamente porque eu tava mais focada nesse outro projeto que eu estava fazendo. Então todo o meu tempo livre eu estava usando pra ele. Mas segundo também porque os rodízios que vieram a seguir eram mais difíceis ainda de filmar. Eu até tentei no começo, mas não dava pra filmar muita coisa, então eu meio que desisti. Mas basicamente aqui na minha faculdade, a gente divide em 4, são 2 anos de internato, né, 4 semestres, e em cada semestre a gente meio que está numa grande área da medicina. Então, nesse semestre passado, no 9º período, foi ginecologia e obstetrícia. Embora vocês vão perceber, enquanto eu contar sobre os rodízios que eu tive, que tinha outras coisas também. Por exemplo, a gente deu plantão em UPA, a gente deu plantão em PS, que tem absolutamente nada a ver com ginecologia e obstetrícia, mas que estavam ali no meio. Então, assim, foram 5 rodízios. A gente fazia meio plantão algumas vezes na semana em um hospital materno-infantil. Então a gente atendia a porta do pronto-socorro, que era um pronto-socorro só para gestantes ou puérperas. E a gente também ficava lá dentro com as gestantes que estavam internadas para indústria de trabalho de parto ou qualquer coisa desse tipo. E 2 dias na semana a gente tinha um estágio em um outro hospital, que eram 12 horas de plantão também. Meio plantão era na ginecologia e obstetrícia, então a gente viu muito cesárea, principalmente, porque era mais cirúrgico. E outro meio plantão era pequenas cirurgias, então nada a ver com GO. Já o segundo rodízio, a gente continuou nesse mesmo hospital materno-infantil e a gente ficou só na parte de enfermaria. Então a gente passava a visita das puérperas que tinham acabado de ganhar o bebê e a gente via como elas estavam, se estavam aptas para alta, se não estavam, se precisava ficar mais algum tempo, se precisava de alguma medicação ou alguma coisa específica. E esse segundo rodízio, ele foi intercalado também nos dias que a gente não estava por lá, a gente também tinha UPA. Então eram períodos de meio plantão, que são 6 horas, né, na UPA. E daí, enfim, chega um monte de possibilidade, um monte de casos, porque é UPA, assim como o PS. Já o terceiro rodízio, ele foi basicamente ambulatório. Então tinha ambulatório de ginecologia, ambulatório de mastologia, por exemplo, que a gente fazia só biópsia de mama. Tinha um outro ambulatório que era só de ultrassom, então eram só pacientes agendadas para fazer transvaginal, por exemplo. Aí também tinha ambulatório só de ginecologia, por exemplo, às vezes o paciente ele vai para o UBS e ele é encaminhado para ginecologia. Então eu estava lá onde esses pacientes eram encaminhados da UBS para ginecologia por alguma queixa específica que não foi por algum motivo resolvida na unidade básica de saúde. Tinha ambulatório de pré-natal de baixo risco e pré-natal de alto risco. Já o quarto rodízio, a gente rodou em um outro hospital. E esse hospital, ele não é só materno-infantil, ele tem a parte materno-infantil também, mas ele também tem PS, clínica, enfim, cirurgia. E nesse hospital a gente alternava plantões também. Era sempre meio plantão. Alguns eram noturnos, na verdade. Mas quando era durante o dia, era sempre meio plantão, então das 7 à 1 da tarde você ficava, por exemplo, no PS, daí da 1 da tarde às 7 da noite você ia pro centro obstétrico, ou vice-versa. Só os noturnos, que deles eram 12 horas no PS ou 12 horas no centro obstétrico direto. Esse foi o rodízio que eu mais gostei, não pelo centro obstétrico, obviamente, mas primeiro que por a gente estar em outro hospital, a gente conseguiu ver muita diferença entre as equipes, entre como cada hospital funciona e o nível de autonomia que você tinha num hospital ou outro. Porque, por exemplo, o hospital que eu rodei no meu primeiro rodízio, que também era centro obstétrico, então você ficava com as pacientes que estavam internadas, mas você também atendia a porta, a gente não tinha muita autonomia, digamos assim. A gente tinha alguma autonomia, porque a gente que tocava a porta, por exemplo, mas na questão do parto em si, a gente praticamente não participava. Isso porque lá tem um programa de residência, então isso era prioridade dos residentes e não nossa. Já no segundo hospital que a gente rodou, não tinha residente, então a gente podia fazer muito mais coisa e eles eram bem mais abertos nesse sentido. Não é uma crítica de fato, é só um fato que eu estou comentando. E daí o último rodízio foi o BS, e basicamente era a semana inteira das 8 às 5 da UBS.
enfim, daí tinha dia que era, por exemplo, pré-natal, mas vai variar muito da onde é a tua UBS, por exemplo. Eu fiquei num bairro que a população, a maioria era idosa, então praticamente todos os dias era dia de consulta de idoso. Em alguns dias só a gente tinha alguns pacientes mais jovens, mas a maioria deles eram mais idosos por causa da população daquele bairro específico. Isso também vai variar muito de qual UBS você tá, de onde que ela, qual a população que ela abrange, né? Aí, uns dias atrás, eu abri uma caixinha no Instagram e eu pedi pra vocês mandarem algumas perguntas. E uma das perguntas que vocês fizeram foram de materiais, se eu precisei comprar alguma coisa, o que eu precisava usar de fato. E assim, eu vou falar sobre minha experiência específica. Uma coisa que eu usei muito no CO foi esse Doppler pra gente fazer batimento cardíaco fetal, porque era uma coisa que a gente fazia com muita frequência, principalmente no primeiro hospital, porque ele era maior, então tinham mais pacientes internadas ao mesmo tempo, e dependendo do momento do trabalho de parto da paciente, você tem que ver o batimento fetal ou de hora em hora, ou a cada 30 minutos, ou a cada 5 minutos, e isso era função dos acadêmicos fazer. Então, principalmente quando ficava ali de 5 em 5 minutos, você precisava ficar com o sonar o tempo inteiro. Como eu ganhei de presente, eu não comprei, eu ganhei da minha prima, porque ela comprou quando ela ficou grávida, porque sim, e daí depois ela me deu. Mas como eu tinha ele, eu usava ele justamente pra eu não ter que ficar alugando um sonar do hospital por, sei lá, indefinidamente, dependendo. E às vezes o sonar some, ou todos os sonars do nada estão sem bateria, então era bom ter ele, mas não foi necessário de fato. Se eu não tivesse ele, minha vida teria seguido normalmente. Eu possivelmente era a única pessoa do meu grupo que tinha, eu acho. Talvez alguma outra pessoa tivesse. Mas assim, não muda a vida de ninguém. Eu só usei porque eu ganhei, mas só por esse motivo mesmo. Eu não compraria. Embora eu acho que um sonar, sei lá, na Shopee não deve ser tão caro e faz bem o trabalho, assim. Outra coisa que eu usei muito foi meu esteto, principalmente em UBS e no PS principalmente, ali na UPA também, claro, mas no PS a gente pegava bastante queixa respiratória, então eu usei muito lá. Mas esse esteto eu também ganhei, também foi presente, eu ganhei lá no comecinho da faculdade, mas assim, precisa ser um Littmann, pra quem está perguntando. Esse é o Classic Tree, que eu acho que é o modelo mais básico deles, não sei, não tem nada de incrível, é só um esteto muito bom. Eu acho que ele vale o hype, porque ele é muito bom mesmo, você escuta muita coisa. Só que, uma coisa que eu já conversei com outras pessoas, é que eu acho que talvez no início da faculdade, como eu comecei a faculdade sem ele, eu tive que usar aqueles que eles dão na faculdade mesmo, que são aqueles mais baratinhos, de 30 reais, sei lá. E é mais difícil de ouvir com eles, só que minha opinião impopular é que com o Littmann você escuta muita coisa. Quando você não sabe o que você tá escutando, escutar coisa demais mais atrapalha do que ajuda. Então eu preferi treinar o meu ouvido com... Eu acho que foi melhor eu ter treinado o meu ouvido com um esteto mais grosseiro, digamos assim, em que eu não conseguia ouvir muitos detalhes, mas eu conseguia ouvir o que era importante, e depois vir pro Littmann, porque daí eu já sabia o básico, então faria mais sentido. Ao você tiver a oportunidade de ter um desde o começo, você não vai morrer também por isso. Um monte de gente da minha turma já tinha desde o começo, e muita gente da minha turma não tem até hoje. Como eu disse, eu ganhei de presente, porque eu fui aprovada, da mesma pessoa que me deu isso aqui anos depois. Mas enfim, no fim das contas ele também vale o investimento, porque eu particularmente estou com ele desde a metade do primeiro ano até hoje e eu não pretendo comprar nenhum novo, e ele está ótimo. Então, enfim, acho que no fim das contas ele até vale o investimento, porque você vai usar muito tempo, mas você consegue se virar com os outros. Então ele não é a coisa mais importante do mundo, não necessariamente precisa ser desta marca, mas um esteto você vai precisar ter, independente. Outra coisa que eu usei bastante, principalmente UPA também, IPS, foi lanterna. Isso porque sempre chegava paciente com queixa, esqueci a palavra. Mas enfim, dor de garganta, essas coisas. Então, muita gente pega o celular como lanterna. Eu particularmente não gosto muito, não acho muito profissional. Então, eu comprei essa lanterna já no começo da faculdade também. E eu uso ela até hoje. Eu nem sei se eu já troquei a pilha. Eu acho que às vezes a pilha dela dá uma enfraquecida, mas é só... funciona. E a única coisa que eu comprei de fato nesse semestre foi um oxímetro. Eu comprei esse, sei lá, que GTEC. Mais uma vez, é obrigatório ter um oxímetro? Possivelmente não, mas eu senti muita necessidade no rodízio que eu estava no PS, porque às vezes não dava muito pra confiar, ou às vezes o paciente já chegava direto na porta com a ambulância, e daí até ir lá na triagem pegar o oxímetro eu queria saber na hora
como que estava a saturação do paciente. Então era bom ter em mãos. Eu acho que não foi caro, eu comprei numa promoção ainda, mas o preço dele em si não é caro. Acho que eu paguei uns 70 e poucos reais. E é uma coisa que, mais uma vez, vai durar também, né? Porque eu não pretendo comprar outro oxímetro na minha vida. Agora deixa eu ver outras perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Uma pergunta que eu sei que vocês me fizeram é, por exemplo, sobre prova, nessas coisas. A gente teve OSCE no meio do semestre, que é uma prova prática, são várias salinhas, e você entra nessa sala e tem um caso clínico, tem um ator, não necessariamente um ator de verdade, assim, mas é alguém que tá ali fingindo ser o paciente. Daí você tem que fazer a consulta, por exemplo, pedir os exames certos, depende, cada sala tem um objetivo, às vezes é pra você dar o diagnóstico, normalmente elas têm mais de uma pergunta pra você responder, né? Mas às vezes você dá o diagnóstico, às vezes é o tratamento que eles querem, coisas desse tipo. Mas o OSCE foi ali na metade do semestre, foi super tranquilo, foram 5 salas. E no fim do semestre eu também tive uma outra prova, que daí uma prova escrita mesmo, de alternativa, múltipla escolha, que foi só ginecologia e obstetrícia. Então, literalmente, qualquer coisa de ginecologia e obstetrícia, igual na prova de residência, que pode cair qualquer coisa de ginecologia e obstetrícia, que é uma das grandes áreas da medicina. Uma coisa que vocês me perguntaram também, nem preciso ver aqui, mas você aprende muito na prática. Assim, ao mesmo tempo que te dá raiva, porque você vai ver que muita coisa na prática é totalmente diferente do livro, às vezes por escolha do profissional, às vezes porque você não tem recurso pra ser diferente, principalmente falando em SUS, enfim. Então, muitas vezes você vai ver, você vai pegar o paciente, você vai pensar, nossa, mas a gente não devia estar fazendo tal coisa, ou pedindo tal exame, ou tentando tal tratamento, e sim, mas não dá. Então, é uma parte, assim, mais chata da medicina, de você perceber como que você vende como ela é no livro pra como ela é na prática. Não que eu já não tivesse uma bela noção disso, até porque a gente tem ambulatório ao longo da faculdade, a gente já vai vendo isso, mas eu acho que no internato, principalmente, em PS, UPA, você vê muito mais essa questão. E acaba que você vai aprendendo muito, assim, você aprende com os preceptores, alguns preceptores são muito bons e te ajudam. Eu tinha um professor mesmo que ele era maravilhoso, fazia ambulatório com ele de ginecologia, e às vezes ele sentava e só explicava pra gente o assunto. Ele deu várias mini aulas pra gente, assim, e eu aprendi bastante nesse sentido. E usei muito up-to-date pra coisas específicas, assim. Às vezes chegava um paciente que eu nunca vi, com alguma coisa que eu nunca vi na minha vida, e eu ia procurar no up-to-date, porque realmente eu também não contava com a possibilidade de todo mundo me ensinar alguma coisa, porque a maioria não ensina nada, pra ser honesta. Acho que depende muito do hospital, talvez que você esteja, da instituição, mas a maioria tem essa questão mais de atenção e não necessariamente de... eu não sei como é que é a palavra, esqueci qual é a palavra, mas de educar de fato, sabe? Então, por exemplo, vocês me perguntaram muito se tinha preceptor, assim, que tratava a gente mal. Assim, sim, alguns tratavam a gente bem mal, assim, desnecessariamente. Outros eu entendia que era só o jeito deles. E outros eu sabia que, poxa, às vezes você fazia uma pergunta e eles não te respondiam e falavam que você já devia saber aquilo. E em partes eu entendo, mas ao mesmo tempo eu fico... Você não vai morrer por me explicar um negócio por 2 minutos, sabe? Mas enfim, acho que isso é de cada pessoa. Eu nunca levei nada disso no pessoal. Todas as vezes que alguma coisa desse tipo aconteceu, eu fiquei assim, paz. Gente, não tem a ver comigo, vou aprender o que eu conseguir aprender. Se as pessoas não estiverem dispostas pra me ensinar, eu vou aprender sozinha, também não tem problema. Então, mas assim, depende muito de onde você tá. Em alguns lugares a gente percebeu mais isso, de as pessoas realmente não estavam ali pra ensinar. Em outros lugares, às vezes a pessoa não tava ali pra ensinar, não era esse o papel dela, mas ela ensinava porque ela gostava muito de ensinar. Então, acho que varia muito do hospital, da instituição e da própria pessoa também, de onde você tá. Mas existem os dois casos, existem preceptores muito bons e preceptores que talvez não nasceram muito pra ser preceptor. Me perguntaram também qual que foi o melhor rodízio e qual que foi o pior. Pra mim, o melhor foi o do PS. Eu gostei muito do PS. Eu acho que foi onde eu mais aprendi, principalmente porque tinha muita coisa variada, né, óbvio. Mas eu consegui fazer muita coisa também. Acho que eu me dei muito bem naquele rodízio ali. E principalmente porque eu não gosto de ginecologia. Eu não fui falar mal da gineco e meu vídeo cortou. Mas, enfim, principalmente porque eu não gosto tanto de gineco, então acho que o melhor rodízio pra mim foi essa parte de PS. E também aquela parte lá no comecinho que a gente tinha pequenas cirurgias, porque eu amo cirurgia. Mas o pior rodízio, com certeza, foi qualquer coisa que envolvesse o CO. Me perguntaram também se eu me sinto hoje mais segura quanto prescrição e conduta, enfim.
Acho que sim e não ao mesmo tempo. Primeiro porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente, dependendo do lugar que a gente estivesse, óbvio que a gente tinha mais autonomia, então muitas vezes o preceptor perguntava o que a gente sugeria para aquele paciente, a gente podia dizer se estava certo ou errado, mas obviamente a prescrição era sempre deles. Mas eu acho que você vai pegando, como eu disse, você pega muito mais coisa na prática, então principalmente essa questão de conduta, prescrição, etc, você pega muito mais essa prática, então eu acho que foi uma curva de aprendizado bem grande, se contar do comecinho do semestre até o final do semestre, assim, eu acho que eu passei a dominar muito mais coisas e muito mais rápido. Você se sentiu muito perdido em questão de não saber o que fazer? Não, porque a gente chega lá e eles falam o que a gente tem que fazer. E daí a gente sabia o que tinha que fazer, basicamente. Como foi feita a divisão dos grupos da sua faculdade? Basicamente a gente se dividiu em grupos de 10 pessoas e daí dentro dessas 10 pessoas eles sorteavam a gente pra estar nos lugares. Como foi ver tanto trabalho de parto? E pra ser honesta, eu fugi da maioria que eu pude, mas eu não gostei. Não foi nem um pouco legal. Não. Algo que você amou fazer nesse primeiro semestre e algo que você odiou ter que fazer nesse primeiro semestre. Eu amei entubar, foi muito legal. E fazer sutura, porque eu amo cirurgia, eu amo fazer sutura. Então, principalmente quando o plantão estava relativamente tranquilo, que eu podia sentar e fazer a sutura como se nada mais no mundo existisse. Era maravilhoso. Ai, perfeito, eu amei. Mas o que eu odiei com certeza foi ter que ficar fazendo exame de toque, BCF e qualquer coisa que envolva ginecologia, gente. Eu realmente não gosto de ginecologia e não gosto de obstetrícia. Genuinamente eu não gosto. Que bom que tem outras pessoas no mundo que gostam e daí eu não sou obrigada a trabalhar nisso, porque eu realmente não gosto. Quais suas expectativas pro segundo semestre de internato? E eu estou animada, porque por mais que vá ser pediatria, a gente tem mais coisas. Eu acho que ele é um pouco mais dinâmico e tem bastante CIP, que é cirurgia pediátrica, e anestésio também, que é uma coisa que eu gosto. Então eu acho que eu vou curtir muito o rodízio de CIP, especialmente. Perguntaram também se eu consegui conciliar com pesquisa, e sim, e me perguntaram como. E gente, basicamente você tem que ter prioridades, literalmente. Por exemplo, às vezes nem todos os dias eu tinha muita coisa, variava muito de acordo com o rodízio, a minha rotina, que foi uma coisa que vocês pediam. Tinha dia que eu ficava o dia inteiro no hospital e daí logo depois já emendava com plantão noturno, mas tinha dia que eu ficava em casa, teoricamente sem fazer nada. Então eu meio que tentava organizar meus períodos. Por exemplo, em alguns plantões noturnos eu fiz pesquisa, porque tem sempre uma parte do plantão noturno, se você tiver sorte, que não vai estar acontecendo nada. Então eu levava o meu computador e daí eu trabalhava em pesquisa naquele meio tempo. Acho que é sempre de você tentar utilizar teus momentos ociosos. Eu fiz muito flashcard em plantão, por exemplo, fiz muito flashcard enquanto esperava paciente. Então acho que não só sobre estudar ou fazer pesquisa, ou sobre ter vida social também no internato, que falaram que se tinha vida social, se você quiser tem. Eu não tive muito porque eu não quis, mas se você quiser tem. Principalmente, eu acho que o internato é muito mais tranquilo, muito mais tranquilo do que foi os 4 primeiros anos de faculdade, de verdade. Eu acho que talvez isso varie muito com a faculdade, com a metodologia da faculdade, com a carga horária que você tem, mas pra mim o internato, pelo menos principalmente esse primeiro semestre, foi 1000 vezes mais tranquilo do que os últimos anos que eu tive, porque eu tive muito mais tempo livre pra poder fazer as coisas que eu queria. E uma dessas coisas incluiu pesquisa. Como você escolhe os seus looks? Gente, eu comprei um scrub um tempo atrás, e daí depois eu comprei tecido e pedi pra minha mãe fazer os outros scrubs com o mesmo modelo, com base no mesmo modelo, né? E daí eu só uso scrub, basicamente. Perguntaram também sobre os atendimentos, se eles eram em grupo ou individual. Dependia muito, em alguns lugares era em grupo, em outros lugares era individual, mas a gente teve muito mais oportunidade de fazer atendimento individual do que em relação aos ambulatórios que eu tive até hoje. Então, com certeza, nessa questão de atender o paciente sozinho também a gente melhorou muito. Vocês me perguntaram muito sobre cursinho pra residência e eu ainda não vou falar sobre isso. Mas, spoiler não, eu não comecei nenhum cursinho pra residência. Mas, uma coisa que vocês me perguntam desde o começo, é o que eu pretendo fazer. E cada vez eu tô mais inclinada a fazer cirurgia. Quer dizer, hoje eu não vejo mais eu fazendo qualquer outra coisa que não cirurgia. Nos outros semestres eu até pensava, talvez tal coisa, mas hoje eu estou cada vez mais inclinada pra cirurgia. E eu não acho mais que tem volta. Eu gosto muito de cirurgia, eu gosto muito de estar no centro cirúrgico.
Eu gosto muito de tudo que envolve cirurgia, então eu não me vejo fazendo outra coisa, de verdade. Se vocês tiverem mais alguma pergunta que eu não respondi aqui, deixem nos comentários que eu posso tentar responder cada um de vocês. Mas é basicamente isso. Esse foi um overview geral de como foi meu semestre, meu primeiro semestre no internato. Eu tô bem animada pro próximo, como eu já disse. Acho que vai ter bastante coisa interessante, principalmente vai ter mais cirurgia. E cirurgia pediátrica, que é uma coisa que eu adoro também. Pretendo gravar vlog do que der, mas, sim, também não prometo. Como eu disse, eu pretendia ter gravado o vlog do semestre inteiro, mas, assim, simplesmente não dá, gente. Você tá dentro de um hospital, você tem porta pra tocar, você tem paciente chegando, assim, não dá pra pegar a câmera e filmar, sabe? Você nem tem tempo. E quando você tem tempo é porque não tá acontecendo nada, então também eu vou filmar o quê? E, enfim, eu acho que foi por isso que no começo eu até consegui gravar um pouco mais, mas depois eu fiquei, gente, sem condições. Então, se eu conseguir gravar alguma coisa, algum vlog, obviamente eu gravarei, mas não prometo muita coisa, porque... enfim, pelo que eu acabei de dizer. Mas é basicamente isso. Outras perguntas vocês deixam aqui embaixo que eu comento. E até o próximo.